Já a segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal barrou uma lei sancionada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que autorizava o governo do DF a usar imóveis e ativos de estatais para cobrir o rombo do Banco de Brasília envolvido no caso Master. Os detalhes chegam agora com o André Anelli, mais uma vez de Brasília aqui com a gente. Essa decisão foi tomada atendendo a um pedido da oposição ao governador Ibanez Rocha. Daqui a pouquinho o André Anelli vem com a gente aqui. Deixa eu chamar a Denise. E se efetivamente isso acontecesse, hein, Denise? Fica numa situação mais difícil para o BRB sair dessa dificuldade financeira que ele está. Eles estão tentando definir uma fórmula para salvar a instituição financeira. Uma das propostas do governo de Brasília, de Ibanez, foi exatamente a venda de imóveis. Ele não quer fazer essa ligação direta de deixar de investir recursos em Brasília para poder salvar a instituição financeira, mas no final das contas é disso que se trata, porque ele venderia imóveis de Brasília para dar como garantia. Outras propostas já surgiram também de empréstimos, de capitalização, de venda de ações com um custo menor para poder cobrir esse rombo que ficou no Banco de Brasília, não só pelas operações fraudulentas relacionadas ao Banco Master, mas também por saques de recursos que ocorreram depois de todo esse escândalo. Então, o banco foi se descapitalizando, agora há necessidade de cobertura, o Banco Central está cobrando. Algumas semanas atrás, o governo de Brasília apresentou essa proposta e agora pode enfrentar dificuldades na Justiça. É uma operação de salvamento para ver se dá para manter essa instituição funcionando, operando, mas ainda tem muita coisa a surgir desse envolvimento político do governo do Distrito Federal, do Banco de Brasília e o Banco Master. Pois é, a gente vai para Brasília com o repórter André Anelli falando ainda sobre esse assunto. Efetivamente, André, o que acontece em relação ao governo do Distrito Federal e essa história dos imóveis aí em Brasília? André. Pois é, Tiago, agora o governo federal o governo distrital, melhor dizendo, está impedido de fazer qualquer tipo de transferência de imóveis. Isso por conta da decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública aqui do DF, Eduardo Branco Carnaccioni. Ele entendeu que a lei que autorizava a transferência de bens e ativos de estatais do Distrito Federal para capitalizar o Banco de Brasília, o BRB, pode causar risco ao patrimônio público, sobretudo pela possibilidade de acontecer sem estudos técnicos prévios. Para o magistrado, na avaliação dele, antes da adoção de medidas legislativas destinadas a reforçar o patrimônio do BRB, seria necessário esclarecer de forma transparente o grau de comprometimento da liquidez do Banco de Brasília decorrente das negociações envolvendo o Banco Master. A ação judicial foi proposta por lideranças políticas aqui do Distrito Federal, como, por exemplo, Ricardo Capelli, também Rodrigo Hollenberg, ex-governador aqui do DF, além de Cristóvão Buarque, todos da oposição ao governador Ibanez Rocha. Também tem partido desse grupo a pressão para que seja instalada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional. Até o momento, nem o presidente da Câmara, Hugo Mota, e nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestaram sobre a criação desse colegiado. A oposição a Ibanez também tentou um mandado de segurança pelo STF na semana passada para que fosse criada a CPI. Mas ainda na semana passada, o ministro Cristiano Zanin negou esse recurso, ressaltando que o requerimento para a criação da CPI foi apresentado em 2 de fevereiro e que esse intervalo de pouco mais de um mês não é suficiente para caracterizar uma suposta omissão por parte de Mota. Tiago. Bom, então fica essa questão envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governo de Brasília. Até daqui a pouquinho, André. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Essa pressão nesse semestre, Dora, para a instalação dessa CPI e claramente os presidentes da Câmara e do Senado não estão dispostos a levar isso adiante. E aí temos questões como essa em relação a talvez uma coisa mais pontual em Brasília, mas que no todo pega o escândalo do Banco Master. Pois é, Tiago, eles vão ficando ali, dando uma de João sem braço, né? Se fingindo de morto, esperando o que eles pretendem, o Mota e o Alcolumbre, claramente, é ver se o tempo passa, se o escândalo esfria,
se o caso vai perdendo tração. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Mais coisas sendo descobertas, a possibilidade agora dessa delação premiada do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal ainda com muito material para ser desvendado, o ministro André Mendonça, relator do caso do STF, nem um pouco disposto a aliviar a barra de quem quer que seja. Então, não dá para saber se eles vão resistir. O fato é que, neste momento, o que eles estão contando claramente é com isso, que o tempo dê seu jeito, mas eu tenho a impressão que o tempo não dará seu jeito. Se outras questões vão entrar aí que possam inviabilizar essa CPI, aí são outros 500, mas por enquanto, na impossibilidade de se fazer operação abafa, porque é tanta coisa que veio à tona, que qualquer movimento de operação abafa fica muito pior para quem fizer esses movimentos. Então, os dois presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado, estão numa situação delicada, mas eles deixam aquela situação clássica, né? Deixa como está para ver como é que fica. E vai ficando cada vez pior.